aqui nós estamos hoje numa plena quarta-feira, não é? E as pessoas devem estar estranhando, porque estão habituadas a encontrar a gente aqui no Facebook nas segundas-feiras, às vezes segundas-feiras, agora não temos estado no Facebook às segundas-feiras, mas sempre às terças-feiras, né? E ontem nós estávamos fazendo a nossa live ontem. E o que aconteceu? Quando chegou num certo momento, faltou a luz. Aí caiu a internet, enfim, demorou porque tem um roteador e tem um outro roteador, e aquilo voltou logo, mas custou para. E aí a gente se perdeu na palestra e a gente não pôde fechar o tema como nós gostaríamos. Então, o que é que nós decidimos fazer? Nós decidimos hoje, não é, voltar hoje na quarta-feira. Estamos aqui, né? Ainda não são 19h30, que é a hora que a gente começa, mas daqui a pouco a gente já começa a fazer a nossa apresentação, que ficou lesionada ontem por causa dessa questão. Nós estávamos falando ontem dos mitos, né? Das crendices, estávamos falando da realidade. Nós vamos falar de novo disso, isso hoje, tudo de novo. Hoje nós vamos falar tudo de novo. Nós vamos falar hoje os objetivos da vida humana, os conflitos pessoais, o mito, a ilusão e a realidade, que era o tema que a gente estava tratando ontem, né? Então, resolvemos retornar hoje para que as pessoas que não puderam assistir possam hoje ter a oportunidade de assistir a apresentação de forma completa, né? Não vai ficar lesionada a nossa apresentação. Então, nós vamos dar início daqui a mais um bocadinho, né? Estamos esperando as pessoas chegarem. Nós já temos aqui uns companheiros que estão conosco, né? Eu vou dando boa noite para cada um de vocês. Deixa eu ver quem é que está aí. Deixa eu ver quem é que está aí. Se a gente, né? Se a gente tem alguma forma de procurar saber aqui, não é? Se quem é que está por aí, né? Vamos ver se a gente consegue saber quem é que está aí, né? Então, não sei se dá para a gente saber, mas depois a gente vai num outro momento. Daqui a pouco a gente vai conseguir saber quais as pessoas que estavam aí conosco, não é? Nessa transmissão. Muito bem. O tema que nós vamos estudar hoje é do livro da Joana de Ângeles, Psicografia do Divaldo Pereira Franco, que se chama Vida, Desafios e Soluções. Então, a Joana de Ângeles, ela vai nos ensinar o significado do ser existencial e quais são verdadeiramente os objetivos da vida humana, né? Então,
ela vai dizer assim que ninguém que se encontra encarnado na Terra, ou reencarnado aqui na Terra, ninguém se encontraria reencarnado na Terra não tivesse a existência física uma finalidade superior. Quer dizer, a existência física, a nossa existência aqui na Terra, tem um significado altíssimo. Nós ainda não temos uma boa ciência sobre isso, não temos uma boa ideia, mas isso é verdade. O ser é produto de um largo processo de desenvolvimento dos valores infinitos que dormem em latência em cada um de nós. Esses, esses valores que estão aguardando despertamento dentro de nós, né? Eles estão esperando os meios que sejam propiciatórios da sua manifestação. E isso vai se fazendo etapa a etapa, passo a passo, e nesse passo a passo vão sendo realizados os progressos que vão se fixando mediante os hábitos que vão sendo incorporados à nossa individualidade. A individualidade, a Joana gosta muito de dizer isso, é aquilo que ela chama o ser espiritual, quer dizer, é o ser espiritual, né, que vai nos dar essa ideia, né, essa ideia de que nós vamos realizando um somatório das nossas vivências nas encarnações multifárias, né? Nós sabemos que quando vamos fazendo a nossa vilegiatura, o que acontece? Nós vamos errando e acertando, né? E esses erros e acertos, eles constituem esses erros e acertos constituem os recursos, né, que servem ao nosso ao desdobramento da consciência, para que a gente possa atingir os mais grandiosos efeitos que são relativos à nossa destinação, que é a encontrar a natureza cósmica, quer dizer, se tornar um ser cósmico, um ser grandioso, que vai... Hoje habitamos a Terra, mas vamos habitar o cosmos, vamos habitar outros locais, vamos ter possibilidade de transitar por esse enorme espaço que é o cosmos, né? Então, quando a gente vai chegar nesse ponto, quando a gente estiver em perfeita sintonia com os planos e os programas do próprio universo, né? Passando o princípio inteligente por diversos patamares, o princípio inteligente somos nós somos, no comecinho, não somos um espírito ainda, somos um princípio inteligente. E nós vamos passando por diversos patamares do progresso para poder chegar à evolução. Quando a gente vai fazendo esse periplo, essa dança, nós vamos fixando as experiências que vão constituir o nosso patrimônio de crescimento mental e moral, atravessando períodos que são mais difíceis, trabalhosos, na fase inicial, até que a gente vai alcançar um nível mais alto, já encontrando a lucidez, que vai nos capacitar a compreender a vivência dos soberanos códigos que regem o cosmos. Quer dizer, as leis divinas e naturais que estão escritas na nossa consciência, que já foi colocada ali por Deus desde o nosso princípio. No período do pensamento muito primário, lá quando a gente estava começando, tudo era feito mediante automatismo. E quem fazia esse automatismo eram os instintos.
preservando os fenômenos inevitáveis da vida biológica. Hoje, os instintos ainda estão funcionando em nós, mas eles atualmente devem servir exclusivamente para reger a vida vegetativa, o batimento do coração, funcionamento do intestino, funcionamento da nossa circulação, né? A respiração. Ninguém precisa pensar para respirar ou para ter o coração batendo. Isso tudo são coisas viscerais comandadas pelo instinto. E foi se desenvolvendo no correr desse tempo imenso. São milhões de anos de desenvolvimento, né? Então, esse instinto que vai reger a nossa vida biológica, de modo a poder desenvolver as faculdades que são a do discernimento, sobre a força do trabalho bruto, né? Que vai sendo suavizado no próprio esforço das conquistas operadas. Quer dizer, antes do homem descobrir a roda, o esforço era muito maior. Depois descobriu a roda, ficou mais fácil. E aí as coisas foram acontecendo e chegamos no patamar que estamos hoje. Então, nesse ser primitivo, as esperanças são um canto de expectativas das glórias futuras. E ele olha para o céu estrelado, observa e não consegue compreender bem aquelas lanternas mágicas que estão rutilando ao longe, que lhe parece bem próximo. A gente acha que pode pegar as estrelas com a mão, mas a gente sabe que não é possível, né? A gente olha para o céu, a gente acha que está vendo algumas estrelas e a gente consegue ver 2.500 estrelas, mas não são 2.500, tem bilhões de estrelas à nossa vista, muitas delas que já se apagaram e nós nem conseguimos acompanhar, porque a luz delas leva algumas dezenas, centenas, milhares, talvez milhões de anos devido à distância para chegar até nós. Então a gente está vendo talvez a luz de algumas estrelas que já nem existam mais. Então, essa é a saga da evolução, que é muito longa e por vezes dolorosa, deixando em nós sulcos profundos que, noutras fases, sob estímulos inesperados, das coisas que temos que sofrer, ressurgem como se fosse uma angústia, uma violência, um desespero. Às vezes sentimos como se fosse uma amargura que a gente não consegue explicar. Então, isso vai formando os arquétipos, né, as estruturas que vão exercer uma grande influência no nosso comportamento psicológico durante as existências corporais, que são múltiplas, assinalando a nossa marcha ascensional e mesclando-se, misturando-se a cada personalidade que vivemos, né, dando surgimento a algumas personificações que às vezes são perturbadoras, são parasitárias, e às vezes a gente parece que tem outra pessoa falando pela gente. É a gente mesmo, são as nossas experiências passadas. E há um estudo que se faz sobre isso, que é muito interessante, que é o capítulo das personalidades múltiplas. Hermínio Corrêa de Miranda teve a oportunidade de estudar isso e apresentar um livro muito interessante. Um só não, são vários livros sobre esse tema. É muito, muito interessante. E a gente pode ver, por exemplo, há um livro que trata desse assunto, não é um livro espírita, chama-se O Retrato de Dorian Gray, né, em que aparecem as personalidades múltiplas. E há outros livros também da literatura que tratam desse assunto. Isso nada mais é do que as nossas andanças, nossas experiências, e às vezes essas personalidades que já vivemos de outras encarnações, elas surgem na vida atual. E a gente precisa ter noção disso e ter compreensão e poder manobrar isso com carinho, com atenção, para não se deixar levar para um caminho errôneo. Porque quando é positivo é muito bom, quando é negativo é complicado.
Então, essa evolução psicológica é também a mesma da antropologia, especialmente nos primeiros passos da evolução. Então, esse avanço lento, que vai seguramente nos fazendo aprender com as forças vivas do universo, vai guardando os recursos preciosos do conhecimento, que vão nos custar sacrifícios às vezes muito grandes ao longo do curso das nossas experiências. E aí chega um momento que a gente pergunta assim, a gente interroga a respeito da finalidade de todo esse esforço. Meu Deus do céu, eu estou caminhando, estou fazendo esse esforço todo, me encontro nesse limiar de realizações, realmente muitas delas planificadoras e profundas, outras nem tanto. Porque, por que será que nós estamos vivendo isso? Essa é uma pergunta que a gente às vezes se faz. Porque as significações dessas lutas, elas existem para nos libertar daqueles atavismos que são negativos, ampliando as nossas aspirações na área das emoções mais nobres e, portanto, coisas que não nos aflijam, que sejam suaves, né? Para que a gente não fique sequelado, cansado, com marcas do passado, cansado, com amargura ou com desânimo. Né? A criatura, portanto, ela sofre esse tipo de problema, mas ela está claramente fadada à felicidade, à conquista do infinito, além das expressões do espaço. Aí a gente vai crescer muito e vai encontrar a plenitude e a realização. Né? Então, nós vamos trabalhando, né? E vamos chegar às cumeadas desse trabalho, pelo bem geral, empenhando-nos na conquista da gente mesmo, o si mesmo, a busca de si mesmo, do nosso próximo, da vida em geral, tudo quanto pulsa e vibra interessa a cada um de nós. E aí nós retiramos da nossa pequenez e transformamos a nossa pequenez em grandeza. E vamos trabalhando o nosso íntimo, que vai se expandindo e vai se harmonizando, como se fosse uma canção harmônica de confraternização com tudo e com todos, passando a fazer parte vibrante da vida. Isso é uma coisa muito bonita. Esse significado existencial, da qual Joana nos fala, né, só é descoberto quando a gente atinge um grau de elevada percepção da realidade, que vai muito além, que transcende o limite da forma física transitória. E é experimental, porque temos que passar pela experiência, que todavia pode e deve ser cultivada com alegria e sempre com saúde integral. Quando a gente fala saúde integral, está falando da saúde do corpo, está falando da saúde também moral e espiritual. Mas, porém, a gente não deve acreditar equivocadamente que a finalidade primeira da conjuntura existencial seja apenas viver bem. Eu quero viver bem, quero não ter problema, não quero ter aborrecimento. Não é isso, não. Não é no sentido da gente acumular recursos, fruir comodidade, gozar as sensações que se renovam e que acabam nos cansando e nos exaurindo. Não é alcançando o pódio da glória competitiva e todos os equivalentes que a gente busca, né, através do pensamento mágico, partindo para as aspirações de fenômenos miraculosos, quer dizer, dos privilégios, aquilo que muita gente acredita, a graça, que o Divaldo Franco diz assim, o que você acha da graça, dessa teoria da graça? Eu acho isso uma graça, porque não existe nada de graça, não existe almoço grátis, né? Nem no universo. A própria graça
não é grátis. Ela exige esforço, exige sacrifício, harmonização do indivíduo com ele mesmo. Se a gente não consegue, se a gente não se consegue se encontrar consigo próprio, dificilmente a gente vai poder se sentir equilibrado. Bom, na pauta desses objetivos, né, do sentido existencial, constam as realizações sociais, as realizações econômicas, artísticas, culturais, religiosas, filosóficas, todas aquelas que fazem parte do mundo de relações interpessoais, mas e que não são exclusivas, não são metas finais das buscas e das lutas, desde que o ser transpõe os umbrais do túmulo, quer dizer, a gente nasce, cresce, desenvolve, amadurece e desencarna. O corpo fica e a gente segue adiante. A gente continua vivendo, levando os nossos programas de elevação que estão gravados lá no nosso íntimo, lá na nossa profundidade. Porque lutar sem fadigas exaustivas para conquistar a si próprio, superando-se quanto possível, e enfrentando os desafios sempre com alegria e compreendendo que esses desafios são degraus da nossa ascensão, do nosso crescimento, diante dos nossos passos. Eis como a criatura vai incorporar ao cotidiano da sua vida os objetivos essenciais do seu aprimoramento físico, do seu aprimoramento emocional e do seu aprimoramento mental. Muito bem. Acontece que isso tudo pode nos levar, e leva frequentemente, a conflitos pessoais, né? Porque essa ascensão que é inevitável leva o ser a deparar-se com construções do seu passado, que estão esculpidas, quer dizer, estão desenhadas dentro dele mesmo, e que a miúde aparecem do lado de fora, nos afligindo e nos limitando. Né? Por isso que a gente às vezes tem que procurar o psicólogo para ajudar a gente. Né? Apresentam-se essas fixações como conflito das paisagens íntimas que ameaçam a nossa realização, que ameaçam a alegria de executar os nossos trabalhos, que ameaçam a harmonia da convivência com as outras pessoas. E às vezes pode querer nos transformar com facilidade, nos levar a ter complexos perturbadores na área da emoção e do comportamento. Bom, a gente não pode negar que os fatores responsáveis por esses distúrbios, a começar por exemplo, uma gestante, uma mulher que está grávida, se ela está desequilibrada, ela vai afetar o ser que está agora começando a crescer na vida intrauterina. E que vai terminar, depois que nasce, a participar da convivência em família, particularmente se esses pais que vão ter esse filho são pais dominadores, as mães são mães castradoras, neuróticas, que transferem as suas inseguranças e todos os seus outros conflitos para os filhos que estão em formação. E que às vezes se tornam as crianças, né, muito fragilizadas sob a alta carga de tensão que se vêem obrigados a enfrentar, a suportar. Por outro lado, as pressões sociais também, as pressões econômicas, culturais, educacionais, também viram verdadeiros, às vezes, monstros, gigantes, apavorantes, que passam a perseguir-nos com insistência aquela criatura que veio à Terra para se educar. E que essa criatura acaba absorvendo esse fantasma e não consegue digeri-lo, vindo a ter pavor
a ter medo, a detestá-los, a conduzi-los por toda a sua existência. Há pessoas que têm verdadeiros monstros dentro delas mesmas, elas foram, foram instigadas a absorver isso e não conseguiram se livrar, continuam carregando esses monstros dentro de si, conduzindo-os por toda a existência, quando não recebeu, né, da família, dos pais, da mãe, do pai, da sociedade na qual ela está inserida, a própria família, o tratamento conveniente. E é certo que o espírito renasce onde é a melhor maneira, onde Deus o coloca num lugar que lhe é próprio, que seja o melhor lugar para ele, para que melhor se faça o seu processo evolutivo. Mas como todavia ninguém vem na Terra para sofrer, senão e nem para, vamos dizer assim, para passar dificuldade, mas sim para reparar aquilo que não fez corretamente, adquirir novas experiências, desenvolver aptidões, e crescer de dentro para fora, crescer principalmente por dentro. Todos esses empecilhos, né, eles que a pessoa defronta diante da sua vida, fazem parte da sua proposta educativa, para que ele enrijeça, para que ele cresça, para que ele se torne mais forte, e é para superá-los que ele precisa trabalhar. E assim se torne livre de toda a constrição restritiva à sua liberdade, avançando com desembaraço na busca da sua afirmação planificadora. Esse é o objetivo da nossa vida, né? Eu vou dizer para vocês que essa função de dar esse fortalecimento ao indivíduo, ela é sobretudo função da psicologia. Porque quando a ação do psicólogo adentra o âmago do ser para soltar as algemas dos conflitos e das heranças infelizes que pesam sobre a sua economia emocional, ele está fazendo uma obra exatamente de desalojar aquela algema das pernas, dos braços metafóricos, né, da criatura, para que ela cresça. O Sigmund Freud, que é o signipai da psicanálise, ele afirmava, com razão muito pessoal, que ele tinha experiência, ele próprio que passou por dificuldades, que na raiz de todo conflito neurótico sempre existe um problema da libido. Não se pode descartar essa manifestação recalcada da libido nos diversos comportamentos perturbadores que afetam a criatura humana. A libido foi talvez entendida muito reducionistamente por Freud, e foi Jung que expandiu isso mais, porque mostrando que a libido não é só para questão sexual, mas também para parte de criação, para o indivíduo que vai produzir uma obra de arte, produzir alguma coisa construtiva para a sua vida. Isso porque o remanescente das suas experiências antigas, o ser renasce sob as injunções das condutas pelas quais já vivenciou. E às vezes essas experiências não foram lá muito boas, né? O exemplo típico que se dá sempre é o complexo de Édipo, por exemplo, onde nós detectamos uma herança reencarnacionista, tendo em vista que a mãe e o filho que estão apaixonados de hoje foram marido e mulher de antes, em cujo relacionamento desastradamente naufragaram, porque não souberam utilizar-se bem do amor. Porque o amor é a fonte da vida, a construção da vida.
Mas se o amor é usado de maneira rebaixada, ele pode levar o indivíduo a naufragar. No complexo de Eletra, que é o correspondente ao complexo de Édipo, deparamos com a vivência ancestral entre esposos e amantes, e que as soberanas leis da vida voltam a reunir em outra condição de afetividade, a fim de que sejam superados os vínculos anteriores da conduta sexual aflitiva. O complexo de Eletra, o complexo de Édipo é no caso do menino com a mãe, e no caso do complexo de Eletra, a menina com o pai. Esses amantes, ao reencontrarem-se na nova encarnação, eles estão guardando no seu inconsciente, isso é, lá no fundo do seu espírito, as reminiscências das atividades que foram vividas sob tormentos e sentem os apelos de ontem reaparecerem vibrantes e ainda não possuindo uma forte conduta moral, acabam às vezes derrapando em relações incestuosas e, portanto, muito infelizes. Mesmo nos complexos de inferioridade, como nos de superioridade, ressurge o passado espiritual dominador, provocando os estados mórbidos que levam ao desequilíbrio, a um passo da alienação mental. Muita gente acaba, às vezes, até enlouquecendo com isso. Mas não deixamos de manter à nossa vista os fatores familiares, que são de correção, os fatores educacionais, sociais, que devem pesar na manifestação dessas perturbações, constituindo-se estímulos ao seu surgimento, às vezes piorando a tendência inquietadora e sulcando a psique de forma poderosa. Nos quadros fóbicos, podemos encontrar espíritos que conduzem no íntimo pavores que sobreviveram ao fenômeno biológico da reencarnação, com cicatrizes do mundo espiritual inferior, por onde tiveram que passar. Ou do despertamento na sepultura, em face das mortes aparentes, havendo desencarnado em consequência por falta de oxigênio, né, e que experimentam o tormento que começa na claustrofobia. Há casos aí de pessoas que tinham doenças que ficavam aparentemente mortas e foram enterradas vivas. Há um caso famoso de um ator aí famoso que aconteceu isso. Depois, quando o médico dele chegou, que estava viajando, mandaram desenterrar o cadáver e encontraram o corpo virado dentro do caixão e sinais que ele teve de luta para tentar sair dali quando ele acordou, porque não foram avisados de que ele tinha essa patologia, que foi a mesma patologia que levou Lázaro ao túmulo, né, que Jesus o retirou de lá, porque o próprio Jesus diz: Lázaro não está morto, Lázaro dorme. Né? E ele manda Lázaro sair da tumba, e Lázaro sai de lá. Porque depois Lázaro morreu, depois todo mundo sabe disso. Jesus ressuscitou Lázaro. Sim, é verdade. Mas uma morte aparente. Depois ele veio a desencarnar de fato. Porque todos nós temos que desencarnar. É da lei, faz parte da vida. Outro sim, as recordações de cenas que sejam apavorantes, do qual nós participamos, por exemplo, nas multidões, como vítimas, ou que nós próprios desencadeamos, né? Aí nós podemos revivê-las inconscientemente, nessa coisa de se sentir nessa condição de agorafobia, quer dizer, o medo dos lugares fechados. Eu tenho medo de lugares fechados. Tem gente que não entra em elevador. Né? Dizem que o Costinha, aquele cômico, né, famoso, que ele tinha isso, ele não passava nem dentro de túnel. Ele disse que ele ia para
Quando ele ia para, se ele tinha que ir do centro da cidade para Copacabana, ele dava uma volta danada, sei lá por onde é que ele ia, pela Tijuca, pelo Alto da Tijuca, saía na Barra da Tijuca para sair em Copacabana, porque ele não passava no túnel, né? Ou então pelo, sei lá, pela ladeira do Leme também, que você vai para Copacabana sem passar no túnel. Então, nas psicoses depressivas, de várias manifestações, convém lembrar a presença da consciência de culpa. A consciência de culpa que pode preexistir ao corpo. Portanto, é uma formação psicológica atual, produzindo mecanismo de fuga, ação dinâmica sobre o império, não poucas vezes, também de enzimas neuronais, né, que são responsáveis pelo desajuste, como os fatores causais próximos, mesmo de obsessões espirituais que se fazem também atuantes no comércio mental com as criaturas humanas já desencarnadas e encarnadas. Nós vamos encerrar a nossa apresentação aqui e prometemos a vocês que nós vamos voltar na próxima terça-feira, né, trazendo a continuação desse tema, no qual nós vamos falar das obsessões, das compulsivas obsessões, né, e vamos voltar a falar do tema que a gente falou ontem, que não vai dar para concluir hoje, porque nós já estamos o nosso tempo esgotado, né? Nós estamos com 37 minutos de apresentação, então estamos já no final, ainda temos que fazer a nossa prece. E aí nós vamos falar das obsessões e vamos aí voltar na questão dos mitos, da ilusão e da realidade, né? Na qual, como a gente estava falando ontem, e quando a criança não consegue amadurecer psicologicamente após o período de desenvolvimento do seu pensamento mágico, que é normal na criança, eu até expliquei ontem o que era o pensamento mágico, eu vou depois explicar novamente o que é, ela transfere essas construções da sua existência física, mantendo o indivíduo mentiroso. O indivíduo não amadurece e fica mentiroso. Há muita gente que gosta de contar mentira, porque na realidade não é porque ele é mentiroso, ele é um mau caráter, não é nada disso. É que ele tem uma mente fértil e criativa. Ele cria uma coisa que tá fora da realidade, que não é verdade. Isso nós vamos falar na próxima vez, eu prometo para vocês, vocês me cobrem. Nós vamos fazer a nossa oração, e na nossa oração nós vamos pedir pelos que estão doentes, vamos pedir também pelos que já desencarnaram, e vamos dizer assim: Jesus, mestre amigo, pastor de nossas almas, abençoa, Senhor, as nossas vidas, dá-nos força e coragem para a luta deste mundo. Protege, Senhor, aqueles que estão enfermos, necessitados do socorro, e que possam também compreender que a doença é uma oportunidade de refazimento de suas vidas, uma espécie, Senhor, de parada, para que possa refletir e verificar que coisas podem ser feitas para retomar o caminho de maneira mais saudável. Abençoa também os irmãos que já partiram desta vida e que muitos deles ainda se encontram em dificuldades no plano espiritual, necessitando da iluminação de seus guias, mas que para isso precisam retomar, Senhor, a ideia de buscar no âmago do seu coração a prece, o diálogo com os seus guias espirituais, para poderem transformar as suas dificuldades em um caminho aberto, feliz e iluminado. Abençoa a todos nós, abençoa as famílias daqueles que estão conosco nessa live, abençoa todos aqueles que aqui se encontram nesta noite, fica conosco, Senhor, abençoa-nos e protege-nos. E eu me despeço de vocês, queridos amigos, desejando que tenham um bom sono, uma boa noite
E orem antes de dormir, não esqueçam disso. E estaremos juntos novamente no sábado, quem está fazendo o estudo do livro No Rumo do Mundo de Regeneração, sábado, 20 horas, e na segunda-feira, 19h30, nós vamos estudar o capítulo 11, né, que vai ser dividido em 2 lives. E eu agradeço a vocês terem estado comigo até aqui. Uma boa noite, paz e luz nos vossos corações.